receita de hoje é realmente diferente para você. Eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa peixada cuiabana, super completa, e para isso a gente vai dividir essa receita em duas etapas. Nessa primeira etapa eu vou te ensinar a fazer um delicioso pirão e complementar uma mujica de pintado. Já na segunda etapa eu vou te ensinar a empanar a ventrecha de pacu e o filé de pintado com várias dicas para deixar super crocante e saboroso. Beleza? Bora começar? Primeiro passo da nossa receita para a mujica, a gente vai temperar esse filé de pintado que a gente cortou em cubos um pouquinho maiores do que a mandioca, que a mandioca demora um pouco mais para cozinhar. Então a gente vai colocar todo esse peixe aqui na nossa travessa e já temperar na sequência com um pouquinho de sal, pimenta do reino, vou colocar um pouquinho só de limão espremido, que a gente vai deixar bem pouco tempo para esse limão não cozinhar a carne do peixe. Um pouquinho de alho picado. E agora a gente vai envolver todo ele nesse tempero. Agora a gente vai reservar esse peixe por uns 10 minutinhos no máximo, como eu falei, para o limão não cozinhar a carne do peixe. E aí a gente já vai começar o nosso refogado que vai servir tanto para a mujica quanto para o pirão, beleza? Agora a gente vai iniciar o nosso refogado. Esse refogado é a base da culinária cuiabana. A gente vai começar com um fiozinho de azeite. Colocar aqui cebola picada. Dá uma mexida. O aroma já fica incrível. Vou entrar com pimentão vermelho. Pimentão amarelo. Se você gostar do pimentão verde, pode adicionar. Eu acho ele um pouquinho mais forte, por isso eu não coloco nessa preparação. Vou mexer todo mundo aqui. Agora eu vou deixar refogar por mais ou menos uns 5 minutos para entrar com as pimentas e continuar esse refogado. Agora é hora de a gente colocar a pimenta dedo de moça. Toda comida cuiabana tem pimenta de cheiro. A gente vai colocar uma quantidade considerável aqui. E envolver todo mundo. Esse processo de refogado é o mais importante da receita. Eu vou deixar ela secar, vou pingar um pouquinho de água, vou soltar o fundo de panela, então a gente vai querer caramelização desses ingredientes. Isso vai ser crucial para o resultado da nossa receita. Agora que o nosso refogado está pronto, eu vou separar um pouquinho dele, que a gente vai utilizar para fazer o pirão. Refogado pronto, a gente vai colocar a mandioca. Vou colocar aqui mais fácil. E é uma dica para essa receita. Ao invés de eu colocar a água já cobrindo toda essa mandioca, eu quero envolver ela em todo esse sabor. Então eu vou mexer bastante, deixar ela pegar toda essa coloração, todo esse sabor, e vou colocando a água bem aos poucos, para ela ir soltando todo o amido, deixando já esse caldo mais grossinho. Já envolvi ela em todo o sabor. Vou colocar um pouquinho só de água. Abaixa o fogo, deixa ela aí cozinhando lentamente, desenvolvendo esse amido para a gente conseguir esse caldinho mais espesso. Mandioca já tá cozida, tá bem macia. A gente vai colocar um pouquinho de sal, que a gente ainda não entrou com nada de sal a não ser no tempero do peixe. Então eu não vou colocar a totalidade de sal agora. Depois que eu colocar o peixe eu vou sentir e ver se precisa de um pouquinho mais de sal. Vou colocar agora rodelas de cebola, que eu acho que dá uma textura bem diferente no prato.
Não vou colocar ela muito grossa não, nem fininha, só para terminar de cozinhar ali. Vou envolver em todo esse sabor. O caldo já tá bem grosso, tá super saboroso isso aqui. Já envolvi, agora eu vou colocar um pouco de tempero verde. Todos esses temperos são base também da culinária cuiabana e vão entrar na finalização do prato. Vou colocar um pouquinho de cebolinha, que elas já vão soltando esse aroma aqui para o nosso prato. Um pouquinho de coentro picado também. Salsinha picada. Colocar umas folhas de louro. Envolver mais uma vez todos os sabores. Você viu que eu não coloquei quase nada de água, só aquela água para ir cozinhando realmente a mandioca. Então eu vou colocar o peixe depois disso que eu entro com um pouquinho mais de água. A gente dispõe todo o peixe aqui e um passo muito importante vai ser esse que a gente vai fazer, que é colocar o peixe, acomodar ele bem na panela, dar uma envolvida nos sabores para praticamente a gente não mexer mais, para não quebrar os pedacinhos de peixe. Vou envolver aqui. Agora eu vou colocar um pouco mais de água só para cobrir o nosso peixe. Vou mexer mais uma vez e deixar cozinhar por mais ou menos 7 a 8 minutinhos e vai estar pronta a nossa mojica. Mexendo bem devagarinho para não quebrar o peixe. Agora é só aguardar o tempo que ela vai ficar deliciosa. A mojica tá pronta, tá um aroma incrível. Vou colocar um pouquinho mais daqueles nossos temperinhos para finalizar. Um pouquinho de cebolinha, coentro e salsinha picados. Desligando o fogo, já volto para a gente fazer o nosso pirão. Mojica pronta, já voltei aquele refogado que a gente tinha reservado para a gente fazer o nosso pirão. Então já botei ele para esquentar aqui novamente. Vou colocar aqui uns pedaços de pintado, que podem ser aparas da ventrecha de pacu ou as aparas mesmo do próprio pintado. Você pode colocar aqui o peixe que você tiver. Você pode colocar porque a gente vai precisar mais do sabor dele do que propriamente a textura do peixe. A gente vai envolver em todo esse sabor, ele não está temperado, a gente vai temperar aqui na panela. Pitadinha de sal. Pimenta do reino. Vamos deixar ele envolver em todo esse sabor aqui. Lembrando que aqui a gente já tem cebola, alho, pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça. Então tá riquíssimo de sabor. A gente refogou rapidamente aqui o nosso peixe. Eu vou entrar com um toque de frescor. Eu tô entrando aqui com tomate sem pele e sem semente. Vou colocar também aqueles temperinhos que a gente colocou na mojica. Coentro picado. Salsa picada. E cebolinha. Vou envolver todos eles aqui. Como eu disse, eu quero que esse pirão tenha bastante frescor, então eu não vou deixar refogar muito, porque eu quero a textura desses tomates. Agora eu vou colocar água. Envolver, deixar cozinhar bem pouquinho, só para liberar um pouquinho de sabor no fogo baixo. E aí a gente vai vir com a farinha para finalizar. Agora a gente vai colocar a farinha para engrossar e dar o ponto no nosso pirão.
Antes disso, a gente precisa experimentar o sal. Nesse ponto, ela precisa estar um pouquinho passando no sal, que a gente vai entrar com a farinha de mandioca, que vai equilibrar essa quantidade de sal. A gente vai fazer uma chuvinha de farinha de mandioca e ir mexendo aos poucos aqui para ele não empelotar. A gente pode ir fazendo esse processo, parando um pouquinho, deixando a farinha cozinhar para ele não ficar muito grosso. E esse aqui é o ponto do nosso pirão. Ele fica super saboroso e com uma textura incrível. Finalizando ele aqui junto com a mojica, a gente encerra a primeira etapa dessa receita de peixada cuiabana. Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar todos esses sabores de Mato Grosso.